Abertura. Fábricas de garrafas de plástico. Aterro sanitário com inúmeras garrafas. Mulher de cabelos presos assiste televisão. Ao lado da palavra consumo, o medidor de consumo de energia aumenta sem parar. Torneira aberta na pia. A água desce com intensidade. Mulher escolhe roupas em cabideiro. Grande número de carros transitam por estradas. Pesquisa no Centro Sociedade de Consumo. Funcionamento de supermercado e fábrica. É possível parar esta imagem, mas não é possível parar o tempo. A Terra é um sistema vivo, que tem uma capacidade finita, não infinita, de prover recursos e regenerar recursos naturais para sustentar o nosso estilo de vida e a nossa forma de consumir. Beatriz Então, Pacheco, realmente, a diretora gente executiva do precisa Instituto Acatu. repensar a nossa maneira, nosso estilo de vida, a maneira como a gente consome, para a gente poder respeitar o ritmo da natureza. Dados da WWF e da ONG Footprint Network mostram que a população mundial está consumindo 50% acima da capacidade anual da Terra. O consumo é a descrição básica do ato de Gidalti comprar, Guedes, professor de da consumir Universidade Católica de produtos, bens e Brasília. serviços. Toda pessoa no nosso mundo depende disso para sobreviver. O consumismo seria quando eu dependo existencialmente, quando eu dependo de comprar e não parar de comprar. Em vez de ter 3 sapatos, que já seriam o suficiente, tem um guarda-roupa só para os sapatos. Sapatos que provavelmente muitos deles não serão usados durante um ano inteiro, mas eu os tenho lá. E adquirir outro sapato, mas pode ser carro, qualquer bem, se torna uma necessidade. O excesso Fabiano do Porto, consumismo, diretor executivo sem do um Instituto pensamento Regeneração integrado Global. da economia circular, de uma maneira que você pense aonde você vai destinar os resíduos, quais são os métodos produtivos e a forma que você vai comercializar, essa produção sem essa consciência está levando o nosso país e a nossa sociedade a um colapso, né? Isso já está sendo anunciado desde a Conferência de Estocolmo, em 72, nós estamos falando disso há décadas. E, infelizmente, o que nós vemos é realmente uma crescente na questão dos resíduos gerados, na questão do consumo, na questão da emissão dos gases. Então, o consumismo ele está intimamente relacionado com essa cultura que nós desenvolvemos aí nos últimos 100, 200 anos, de um consumismo um pouco inconsequente, que vai acabar prejudicando a nossa própria existência, o nosso próprio futuro aqui no planeta, né, no nosso país. Tudo que a gente consome veio de algum lugar e vai para algum lugar, né? Então não existe jogar fora, a gente joga aqui na Terra. Então o que acaba acontecendo é que a Terra não tem a capacidade de atender a essa loucura que é o consumismo. Quando a gente fala de consumir de uma forma consciente, a gente está dizendo, será que eu preciso realmente consumir? E se eu tiver que consumir, né? Como é que eu consumo pensando no melhor impacto, ou seja, promovendo o impacto positivo, diminuindo o impacto negativo, né, no meio ambiente? Como é que eu evito desperdício? Como é que eu evito exageros? Quando a gente soma, né, o total da população no globo, o impacto é enorme. Mas, além dos indivíduos, a gente precisa do engajamento de todos os stakeholders, sociedade civil, governos e as empresas. E qual que é o papel das empresas? As empresas precisam, na verdade, repensar toda a sua maneira de fazer negócio, revisitar todos os seus produtos, repensar a sua cultura organizacional, porque só assim ela vai conseguir se atualizar em relação aos desafios globais, sociais, ambientais que a gente tem. Esse conceito, essa preocupação ética Gidalti Guedes, com professor da deixar Universidade o nosso mundo mais Católica de Brasília. sustentável, é um movimento de contracultura. Porque a cultura atual, hoje, consumista, ela não pode se render a isso. Porque o sistema força o consumo desenfreado. Para tentar frear isso, algumas empresas têm começado a trabalhar o marketing verde, que nós já é muito discutido. E aí você tem um nível de conscientização. Esse consumidor não pode ser alguém que vai no fluxo, que vai no efeito manada. Precisa ser uma pessoa que faz de modo consciente. Eu comecei a mudar meus hábitos Roberta após Coleto ver Pagliuca, uma empreendedora de moda. catástrofe ambiental. Foi uma enchente que a gente teve numa cidade no nosso país, no Rio de Janeiro.
E aquilo mexeu comigo de uma forma muito profunda e eu comecei a tentar entender o que a gente estava fazendo para aquilo acontecer, por que aquilo não acontecia e que agora se tornou uma rotina, infelizmente. E aí foi desde então que eu comecei a me atentar e me preocupar. Conforme eu vou tendo mais conhecimento, os meus hábitos vão mudando nesse passo, nessa medida. O consumidor hoje ele está muito mais consciente, Igor ele está Lopes, gerente de procurando marketing. saber mais as origens das matérias-primas, como atua aquela empresa. Então é algo assim que vem ganhando cada vez mais força, mas eu penso que após a pandemia as pessoas passaram a olhar, nossa, essa empresa tem atuação assim, eu me identifico aos valores dessa empresa, acho que o consumidor hoje ele busca empresas que ele compartilhe os valores. Então é algo que veio para ficar. Consumo Mariana Moraes, consciente é quando comunicadora. você começa a entender e só comprar o que você realmente precisa, pensando em quem fez, para onde você vai descartar, como é que você vai reduzir seu impacto naquela compra. Mariana se tornou uma consumidora mais consciente quando teve a primeira filha há 6 anos e se assustou com a quantidade de fraldas que teria que usar e jogar fora todos os dias. Era um negócio que me angustiava, assim, né? Quando o bebê acaba de nascer, são, sei lá, 8 fraldas por dia. E daí eu falei, não, deve ter uma alternativa para isso. Aí eu busquei, descobri a fralda de pano, que na época eu não conhecia ninguém que usava, mas eu falei, eu vou usar isso. Que hoje em dia são moderninhas, laváveis, vão na máquina, é um esquema muito mais simples do que devia ser há, sei lá, 20 anos atrás. E aí isso puxou, quando você começa a entrar nesse universo, aí você vai descobrindo o quanto que você não precisa de coisas, e daí é quase que um caminho sem volta, assim, de simplificar o consumo, sabe? Pequenos gestos do dia a dia se tornaram grandes mudanças na vida de Mariana e da família. Minha casa eu gosto de fazer como se fosse um pequeno experimento do mundo, assim. Então, aqui na minha casa a gente tem composteira, então o lixo orgânico, ele é todo vira adubo. A gente separa direitinho para reciclagem, que parece uma coisa meio óbvia, mas não é, assim, a gente recicla muito pouco no Brasil, então é também um ato importante de consumo consciente. A gente quase não usa sacolinha plástica, nem nos lixinhos. A gente trocou a esponja tradicional por uma bucha vegetal. A gente usa escova de bambu. Eu digo a gente porque eu aproveito que meus filhos são pequenininhos e implemento para todo mundo. Ela também convenceu as irmãs da importância do consumo consciente e juntas criaram um site onde compartilham experiências e divulgam iniciativas. Essa forma de consumir e de viver impacta diretamente o planeta, porque por trás de todas as empresas e o governo e etc., tem pessoas. E se a gente conseguisse fazer com que as pessoas fossem mudando as suas pequenas atitudes, que a gente chama no Verdes Marias de micro-revoluções, a gente conseguiria impactar muito mais gente, né? Então eu acho que eu faço isso, aí isso reverbera... Mariana Moraes, comunicadora. Para minha casa, né? Para o meu marido, para os meus filhos, para a pessoa que me ajuda na faxina. Os meus amigos veem esse tipo de atitude e começam a fazer pequenas trocas. Então eu acho que a gente precisa nunca achar que a gente é pequeno demais para fazer a diferença, porque por trás de todos os lugares, de todas as instâncias, tem pessoas e a gente precisa fazer com que essas pessoas também se sintam engajadas a mudar, sabe? Roberta começou criando novos hábitos, como levar a própria sacola ao fazer compras e carregar sempre uma garrafa para beber água. Mas percebeu que poderia fazer mais. Eu fiquei mais atenta e querendo saber Roberta quem faz Coleto minhas Paliuca, roupas. empreendedora de moda. E desconfiando mais, desconfiando dos preços e desconfiando da matéria-prima. E aí foi que eu entendi que não é só a garrafinha de água que é feita de plástico, muita roupa que a gente veste é feita de plástico, e o plástico nada mais é que petróleo. Então, foi daí. E aí a minha marca, que eu resolvi criar, foi justamente por isso, porque eu não via opção no mercado. Roberta criou a própria marca de roupas, onde valoriza não apenas a sustentabilidade, mas também o lado social. Primeiro de tudo é valorizar quem faz as suas roupas, as costureiras, a mão de obra, ela é valorizada, ela recebe uma remuneração justa e correta. A matéria-prima também é um ponto de atenção. Até hoje ainda não usei nada feito de poliéster, nada feito de plástico, o que é bem difícil, exige muita pesquisa. Você faz peças atemporais, então ninguém vai saber dizer se essa sua roupa é desse ano, ou de 5 ou de 10 anos atrás. E não lança moda, não lança novidade toda semana. E também não cai na tentação de fazer grandes promoções. Para você comprar realmente quando você quer, quando você gosta, quando você precisa dessa peça. E não só porque tá barato. E nem sempre é o que você precisa.
O slow fashion é o que a minha marca prega e é o que muita marca autoral tenta fazer. É bem difícil, mas é o caminho, acho, para a moda sustentável. O consumo consciente Luciana Lana, passa por advogada. isso. Nós temos que reduzir nosso consumo, entender, por exemplo, a gente não precisa de tanta roupa, gente. É verdade isso, sabe? Não temos necessidade. Entender que a gente pode diminuir esse consumo. O consumidor estar mais consciente. Como é que o consumidor pode dar os primeiros passos para um consumo consciente? Tem coisas básicas que parecem muito simples, muito banais, mas que têm um impacto enorme, como, por exemplo, fechar a torneira quando você Beatriz escova o Pacheco, dente, diretora tomar banhos executiva do Instituto rápidos, Acatu. apagar a luz quando você sai de um cômodo, separar corretamente o lixo, né? Então, isso são as primeiras práticas que todo mundo deveria adotar. A preocupação com a sustentabilidade, com o social e também com a governança fez uma sigla em inglês ganhar cada vez mais espaço no mundo. O ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, é basicamente assim, o social, o meio ambiente e a governança, né? Então, no Brasil, Igor Lopes, parece gerente de que chegou marketing. agora, mas, de verdade, é algo que as empresas, eu estou no mercado há 20 anos, e há 20 anos a gente já aplicava, só que a gente não chamava de ESG, era responsabilidade socioambiental, só que aí entrou a governança também disso, né? Seria a preocupação com o meio ambiente, com o social que eu estou falando seria desde a sociedade que vive no entorno de uma fábrica aos próprios funcionários mesmo da fábrica, e tem a parte de governança, né? Transparência financeira e contábil, relatórios financeiros honestos, né? Remuneração de acionistas, entre outros. No social, a gente tem que olhar para dentro da empresa, que são os colaboradores, né? E aí eu vou levar em consideração questões de saúde e segurança, condições de trabalho, oportunidade de treinamento e desenvolvimento, a questão da diversidade, da inclusão, e extrapola para fora, né? Os mesmos cuidados que eu tenho com o meu colaborador, eu tenho que ter também com a minha cadeia produtiva. Então, nós, como consumidores, a gente deve sim olhar toda a cadeia produtiva de como é que esses produtos são feitos, em que condições e por quem eles são feitos. Por outro lado, a governança, ela ancora tudo isso, né? Porque a governança são os mecanismos de gestão, de controle, pautados por uma cultura ética de transparência e de responsabilidade de uma empresa perante todos os seus stakeholders. Então, de fato, o consumidor ele deve olhar bem mais do que a questão do meio ambiente. Parece ser mais promissor a aplicação de tudo que a gente tem de base de regulação ambiental e social, e ainda ir além disso com boa prática, né? Porque nesses dois vezes também, porque desde que haja uma estrutura de governança corporativa implementada, desde as mais elaboradas, com conselho fiscal, conselho de administração, comitê de diretoria, até as mais simplificadas, em que eu tenho assim, sócios que são os executivos do dia a dia, se a gente começa a ter um desenvolvimento melhor da governança, e isso é exigido no ESG, você começa a ter uma facilidade maior para aplicar a nossa base regulada. Eu brinco que, se você cumprir a legislação brasileira, você já está fazendo 90% da agenda ESG. O que acontecia antigamente, as empresas tinham ganhos a qualquer custo, isso não tem mais espaço para acontecer, né? Então, não só a cadeia produtiva é favorecida, mas também a gente tem um ganho social, né? E nesse aspecto, não tem como não citar os valores dessa nova geração. Diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná. De hoje. Eles estão muito preocupados aí com a forma com que a produção e a destinação corretas dos resíduos, por exemplo, do consumo, né? Então, eles não passam só a aceitar, a pagar um pouco mais sobre produtos que tenham sustentabilidade, mas também daqui para frente não vai ter mais espaço, eles passam a não comprar simplesmente, não fazem parte do portfólio deles comprar esse tipo de produto, né? Então, e o poder público não podia ficar de fora desse processo, né? No Paraná, por exemplo, o esforço vem sendo para envolver todos os atores nesse processo. Por isso, né, para lançar políticas públicas que incentivem a prática de ESG. Políticas que estão sendo definidas em grupo por um comitê público-privado. O primeiro no país, criado especificamente para discutir ESG. Cada empresa e cada órgão, sejam das companhias estatais, das secretarias do governo, cada um já tem a sua pauta definida, né? Um é mais
para a área da sustentabilidade, outro era mais ambiental, a outra verte um pouco mais sobre a questão da governança. Então, o papel do comitê é justamente juntar todos esses atores, né, dessas empresas que têm a mesma pauta e aí defendem a mesma causa. Daí, a partir disso, a gente formou grupos de trabalho para debater e criar daí sugestões, soluções, enfim, estabelecer quais são as prioridades para remover a barreira para que na prática a gente consiga implantar o ESG. Empresas que se encaixam na agenda ESG passam a ter benefícios ao negociar com o governo. Isso cria um efeito, né, cascata. Giancarlo Roux, efeito diretor de Relações multiplicador. Internacionais e Então, você atinge Institucionais tanto da Invest pequenas Paraná. empresas, médias e as grandes, né? Você acaba trazendo um resultado de oferta e demanda e um efeito dominó, né, onde atende e atinge toda a cadeia produtiva. Isso é uma das coisas que é a nossa intenção, é incentivar, não é ir pelo lado da penalidade, por exemplo. Né? Você incentiva e você cria um efeito demanda muito grande, replicando isso para todo o setor. A agenda ESG, vale ressaltar que ela dará oportunidade de reavaliar os processos, né? Identificar pontos de melhoria, garantir maior confiança à sociedade. Né? Aí, a partir desse momento que o cidadão percebe o que o governo está fazendo e como que isso impacta positivamente na vida dele, aí a gente tem o objetivo atingido. Parte da estratégia de incentivar as práticas de ESG é justamente divulgar o que está sendo feito, tanto pelo poder público quanto pelas empresas. No momento que isso passa a ser algo decisório para você consumir ou não o produto de determinada empresa ou um produto, o marketing, cabe ao marketing conseguir propagar assim, as ideias, os ideais dessa empresa, né, os valores, o que ela tem por trás daquele produto, para o consumidor poder se identificar ou não com a empresa. Não é algo novo, só que agora as empresas estão jogando luz nisso, estão dando holofote nisso, estão chamando a atenção. Aí cabe aos profissionais de marketing mostrarem esses diferenciais. Não adianta eu ter o diferencial se é algo só interno. Se ali no ponto de venda, né, ou no ponto de contato com a marca, eu não comunicar aquilo, isso não vai ser um diferencial para a minha empresa. Sempre perguntam se ESG pode ser um bom negócio. Sim, com certeza. Por quê? Não é só uma questão de não fazer, de risco de negócio, mas de oportunidade de negócio. Pensar sustentabilidade é pensar em inovação, é pensar em coisas novas, é construir soluções inovadoras. E isso traz, sim, novas possibilidades de negócio, isso traz retorno financeiro também. Isso é mais do que uma questão de necessidade Fabiano planetária, Curto, que já executivo do deveria Instituto ser de Regeneração suficiente para Global. guiar as pessoas, mas isso é ganho de mercado, isso é ganho de novas áreas de atuação, ganho de competitividade. As novas gerações estão vindo com outros perfis de consumo, né? Hoje você pergunta para os jovens, eles estão decididos até a pagar mais por empresas que respeitam mais o meio ambiente. Então, todos esses indicadores, eles estão relacionados com o mesmo movimento, que é como nós vamos resolver a complexidade de considerar as questões sociais, ambientais de governança dentro do nosso desenvolvimento urbano, dentro do nosso desenvolvimento como civilização. Acho que essa é o grande desafio da nossa década agora, é esse. Temos Gidalti empresas Guedes, mais professor da compromissas. Universidade Católica de Temos Brasília. empresas que querem um cidadão mais consciente, um líder, não chefe, né? Aquele cidadão mais proativo e que tem consciência social e ecológica. Muito bom. Temos aquelas empresas que fazem isso porque é moda, no marketing verde, mas necessariamente no processo produtivo não honram o que dizem. E temos aquelas que elas cumprem a legislação porque são obrigadas pelo governo. E nesse sentido nós precisamos de instrumentos coercitivos que freiem isso, que diga alto lá, vai com calma, vamos devagar. E o debate deve ir além. É preciso checar se a empresa realmente coloca em prática o ESG. Dando um exemplo, eu sou uma empresa super preocupada com o meio ambiente porque eu simplesmente estou usando papel reciclado, mas em compensação eu não tenho coleta Igor seletiva, Lopes, eu gerente de descarto marketing. meu lixo de qualquer maneira, meus funcionários trabalham infelizes, minha emissão de carbono é altíssima, só que eu comunico para todo mundo, não, olha, aqui todos os nossos papéis são... Então, assim, a gente tentar vender um discurso que a empresa segue todas as normas, uma empresa que segue todas as normas ESG de governança corretas, mas na prática ela faz uma coisa só, ou às vezes, muitas vezes, não faz nada. Mas geralmente a empresa faz pouco
e vende como se estivesse fazendo muito ali para o consumidor. Então, esse é o greenwashing. Quando a empresa mascara, Luciana Lana, né, advogada. coloca uma maquiagem nos seus números e dados para parecer sustentável. E aí, o que acontece é o seguinte, a gente tem dois tipos de greenwashing. Seja na rotulagem de produto ou serviço, né? Esse produto é sustentável, inclusive serviço financeiro, né? Seja o greenwashing mais genérico, porque quando a empresa assume um compromisso de carbono zero, ou quando a empresa faz aquela propaganda que tem um ESG no DNA, mas nada disso é efetivo, ele é realmente demonstrado. Hoje todo mundo é um influenciador. Igor Lopes, gerente então, de no momento que eu marketing. descubro que a empresa tem um discurso e na prática é outro, eu posto isso, entro na rede social da empresa, acontecem cancelamentos, né, de empresas, de pessoas, então o consumidor acaba tendo ali a arma e a voz dele, né? Eu diria que assim, ele tem que procurar sempre selos ou certificados são verdadeiros daquela empresa, às vezes usam informações falsas mesmo, que acabam levando, induzindo o consumidor à compra. Isso tudo é propaganda enganosa. Se hoje tudo o que precisamos buscamos na internet, por que não ter um portal onde soluções sustentáveis estivessem disponíveis a todos? Foi essa pergunta que fez um grupo de amigos criar o Instituto Regeneração Global. Assim como nós temos uma Wikipedia que oferece conteúdos e informações, por que nós não temos uma Wikisolution que possa agrupar e reunir Fabiano Porto, diretor soluções que executivo do estão Instituto sendo Regeneração criadas? Global. E aí veio o grande mote do Instituto, que é, né, todas as soluções já existem, não é preciso criar nada novo, mas sim aplicar as soluções nas áreas essenciais da humanidade. Para regenerar, é preciso organizar uma mecânica da regeneração global. E assim veio esse nome, e assim veio essa proposta que hoje é a única da internet global que é colaborativa e tem essa proposta de reunir soluções. E tem solução para todo tipo de problema. Toda a biblioteca ela está dividida nas 8 áreas essenciais da humanidade, que essa foi uma proposta que a gente deu para organizar essas soluções. Então, quais são as 8 áreas? Energia, então soluções que lidam com transmissão, produção, distribuição de energia, moradia, alimentação, água, transporte, medicina, consciência e sistema, que daí entraria a questão de política, educação, sociedade. Então, nós dividimos dessa maneira para que facilite as pessoas de encontrar as informações dentro do portal. Algumas soluções são bem curiosas. A gente tem, por exemplo, uma coisa na área de transporte que é bem impressionante, que é o Quantino, que é simplesmente um carro movido a água salgada. Um carro com alto nível de performance, que faz de 0 a 100 aí em 7, 8 segundos, desenvolvido na Suíça, já está no 4º protótipo. Então, assim, nós já temos essa tecnologia, sabe? Uma outra solução muito interessante é uma solução que ele leva água para o deserto, utilizando da física a seu favor. Então, ela cria icebergs no meio do deserto, porque o gelo ele é isolante térmico. Então, ele ajuda a conter. Então, ele coloca painel solar, isso dá energia para que uma haste com microfuros soltem água que congela, isso vai congelando, e aí a comunidade ganha água geladinha do seu iceberg do deserto. A gente acredita que com uma plataforma, as pessoas podem tomar consciência das soluções que existem, fazer parcerias. Teve pessoas que já conseguiram emprego, tem gente que está negociando representação de soluções exterior aqui para o Brasil. Então, é o valor de você conectar as coisas, mas não de uma maneira solta na internet, mas de uma maneira organizada e estruturada. Nós classificamos os consumidores Beatriz em 4 Pacheco, níveis, diretora né? executiva do Instituto Pessoas Acatu. que são totalmente indiferentes, pessoas que estão iniciando a jornada da prática do consumo consciente, pessoas que já estão engajadas e consumidores conscientes. A nossa pesquisa mostra que nós temos 38% das pessoas totalmente indiferentes, o que é um número muito grande ainda, 38% iniciante, dando os primeiros passos, 20% engajado e apenas 4% conscientes. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. Quando questionados, os consumidores, por exemplo, 84% dizem que gostariam muito de diminuir o seu impacto na natureza. Isso é muito importante. E 55% dos consumidores brasileiros afirmam que
topariam pagar mais por produtos mais sustentáveis. Então, são dicas importantes e mostram um caminho de evolução. Quando nos deparamos com números como esses, podemos perceber que as marcas que não aderem à sustentabilidade vão, em algum momento muito breve, perder a preferência dos consumidores. Então, isso é uma tendência de evolução da sociedade, é uma tendência do mercado financeiro e uma tendência legislativa. As normas estão caminhando para isso, né? Quanto mais transparência a empresa entregar, mais o consumidor vai ter uma escolha consciente do que ele quer consumir. O caminho é longo, a gente sabe, Igor Lopes, mas está no caminho. marketing. As empresas têm se preocupado, sim. E o legal, só um parênteses, a gente tem visto empresas de vários tamanhos se preocupando, né? Tem muitas empresas artesanais, artesanais que eu digo as empresas menores, que é muito mais fácil você tomar conta da sua cadeia de fornecedores, porque você tem um leque menor de produtos, né, às vezes, e ver as empresas grandes investindo milhões para tentar se adequar, né? A riqueza do mundo está na sua ancestralidade e na natureza que nos fornece todos os serviços, né, que nós precisamos para viver. Então, o grande desafio agora que a gente enfrenta é como colocar tudo isso de uma maneira harmoniosa e não na imposição. Isso tem que encaixar de uma maneira harmoniosa no desenvolvimento dos países, das empresas, nos indicadores de desempenho. Um recadinho que eu posso deixar no final para as pessoas que ainda não têm essa preocupação é: se questione, seja mais observadora, investigue, entenda o custo de um metro do tecido, o custo de uma mão de obra, da matéria-prima. Compre menos por impulso, prefira marcas nacionais, prestigie o trabalho. A gente quer que o nosso país cresça, que a nossa cidade, nosso estado, seja lá de onde você for, evolua, que tenha menos desemprego. Então, prestigie o comércio local. Acho que é isso. Créditos finais. Direção João Paulo Procópio. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Rosseteiro. Produção Bárbara de Alencar. Roteiro e edição Flávio Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Mário Sérgio Cardoso. Imagens Francisco Cosmo e Marcelo Tony Braga. Assistência técnica Carlos Ferreira. Montagem e finalização Neuros Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vaz. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.